vídeo esses dias atrás e peguei esse vídeo e andei fazendo um corte nele. E vários cortes receberam bastante visualização. E eu geralmente gosto de ler os comentários, mas não que a opinião das pessoas vá mudar aquilo que eu penso, mas é bom ver o que as pessoas estão achando sobre alguns temas. Eu estava falando esses dias atrás sobre gestão financeira pessoal. E aí eu até dei um exemplo que tem muitas pessoas. O contexto geral do vídeo era sobre você investir em si mesmo. E eu usei um exemplo que muitas pessoas, porque eu vivo nesse ambiente, então eu mencionei sobre templos religiosos. Tem muitas pessoas que, por exemplo, é um dizimista fiel e essa pessoa muitas vezes não tem coragem de pegar esse valor e investir em si próprio. Mas isso não vem ao caso. Falando sobre gestão financeira pessoal, o nosso cérebro, ele na maioria das vezes vai buscar dopamina barata, estímulos momentâneos. Eu já vivi essa vida, então eu sei muito bem como funciona. A maioria das pessoas, elas vivem num loop infinito de saciar essa dopamina barata. Então muitas vezes você vai usar de gatilhos ou vícios para que você consiga suprir essa necessidade de dopamina barata. Então o que seria isso? O que seria a dopamina barata, né? Vício, cigarro, bebida, álcool, enfim, drogas, pornografia, sexo casual. Tudo isso, quando você usa ou você está em um desses atos que eu mencionei, isso vai descarregar vai dar uma descarga gigante de dopamina, mas momentânea. E por isso que, por exemplo, uma droga ela é tão viciante. Por exemplo, cocaína, crack, esse tipo de droga, ela te dá uma descarga de dopamina e você tem um pico de euforia tão grande que você meio que começa a adestrar o teu cérebro com esse estímulo. Por isso que algumas dessas drogas que eu mencionei, elas são tão viciantes, que o crack, por exemplo, é uma droga que existem estudos, se a pessoa usar uma vez, na segunda vez tu já está viciado e praticamente impossível de você sair. E outras drogas que também são tão nocivas, por exemplo o álcool ou o cigarro, muitas vezes a pessoa ela não consegue largar esse vício. E o que isso tem a ver com finanças pessoais? Cara, uma vez eu escutei, por isso que as crianças elas são tão sinceras, né? E a própria Bíblia diz que o reino dos céus é reservado para quem é semelhante a uma criança. Porque as crianças elas são sinceras naquilo que elas falam. E um dia eu escutei numa empresa que eu trabalhava, uma mulher que trabalhava lá junto comigo, ela tinha um filho e era uma panificadora, ela foi nessa panificadora para comprar cigarro. E aí o filho dela que estava junto com ela pediu para ela comprar um doce, alguma coisa ali que ele queria no balcão. E aí ela pegou e respondeu: eu não tenho dinheiro para isso. E olha a sinceridade do menino: você não tem dinheiro para comprar um doce para mim, mas para comprar cigarro você tem. Cara, olha a reflexão que isso deve ter causado na mulher, porque em mim causou essa reflexão. E olha a sinceridade desse menino. Então faça esse exercício, traga isso para a tua vida.
Quantas coisas banais e supérfluas você consegue gastar durante o teu mês e esse valor você não vê benefício nenhum para sua vida, porque não está fazendo você evoluir e não está fazendo você se tornar uma pessoa melhor. Ao contrário, esse vício ele está te destruindo, e muitas vezes você inventa uma desculpa dizendo que você não tem dinheiro para investir no teu conhecimento, mas muitas vezes você arranja dinheiro para colocar algo que destrói a sua vida. Por exemplo, o cigarro que eu citei. Você está vendo que isso se torna algo até um pouco de hipocrisia na parte de quem faz, de quem tem esses vícios. Aí eu vou te dar um exemplo. Você conversa com esse tipo de pessoa. Isso é a minha opinião, tá, pessoal? Então, se você tem um vício e você vive bem com isso, aí já não é um problema meu. Mas para analisar como que é a hipocrisia da pessoa, ela bater no peito e falar que ela não tem dinheiro para investir no conhecimento dela, e esse conhecimento vai fazer com que ela se torne uma pessoa melhor, talvez ganhe mais dinheiro com isso, mas ela tem dinheiro para investir em algo, gastar dinheiro com algo que está destruindo a própria vida dela. Aí tu pode até estar pensando assim, William, mas cigarro não mata ninguém. Bebida, uma cervejinha no final de semana não mata ninguém. Eu escutei uma frase uma vez, foi até recente. A verdadeira liberdade é você poder... Tava acabando a bateria aqui. A verdadeira liberdade é você poder falar mais não do que sim. Então, analisa quantas vezes você fala sim para algo que é danoso para tua vida, para tua saúde, e quantas vezes você fala não para algo que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, se tornar um profissional melhor, um amigo melhor, um marido melhor, enfim. Aí às vezes você gasta 50, 100, 200, 300 reais num final de semana, e todo final de semana você gasta esse valor, mas você muitas vezes não tem coragem de comprar um livro que pode te ajudar, por exemplo, a aprimorar o seu vocabulário, a tua oratória. E um livro de 200 páginas ele custa 40 reais. Só que aí você fala bem assim, mas eu não gosto de ler, eu não tenho tempo para ler. Cara, mas muitas vezes você arruma tempo para ir para uma balada, para ficar escutando música ali de forma aleatória. Você arruma tempo para ficar conversando com pessoas que não tem nada a agregar para sua vida. Tenta fazer esse teste. Eu menciono o livro porque eu tenho o hábito da leitura. Então, quando eu adquiri esse hábito, já faz mais de 6 anos que eu tenho o hábito da leitura, eu já li, eu acredito que eu devo ter lido mais de 100 livros. Esse mês, por exemplo, eu tô indo pro meu segundo livro. Então, para você ter ideia, a gente tá no dia 8, mês de junho, né? Maio, desculpa. E eu já li um livro de 200 páginas, comecei a ler um livro agora de 230 páginas e eu já tô quase finalizando ele. Isso tudo é através de um hábito que eu adquiri. E esse hábito ele requer apenas 30 minutos do meu dia. E em 30 minutos eu consigo ler mais de 10 páginas tranquilamente. Então olha só como você buscar adquirir novos hábitos vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. E automaticamente você começa a educar o seu cérebro para que esse hábito, por exemplo, da leitura, comece
a ter outros hábitos, né? Você começa a aplicar novos hábitos na tua rotina. Por exemplo, você começa educando o teu cérebro com a leitura. Pode ser uma página só por dia. E automaticamente esse estímulo começa a te gerar recompensa. Lembra no início do vídeo que eu falei sobre a dopamina barata? Como que você vai substituir a dopamina barata que o vício te causa por outro vício, mas um vício saudável? Você vai começar, por exemplo, a adquirir esses novos vícios. Eu vou chamar de vício, né? Mas é um hábito. Você começa a adquirir esses novos hábitos. Leitura, aí você começa a praticar um exercício físico. Todos esses hábitos, eles não vão dar o mesmo pico de dopamina que, por exemplo, um cigarro, uma bebida vai te dar. Mas esses exercícios, esses hábitos, novos hábitos, eles também te dão estímulos de dopamina. Tenta fazer o teste. Eu não sei que tipo de exercício físico você gosta de fazer. Eu vou usar como referência aqui a corrida, caminhada, seja ela qual for o exercício. Vamos falar sobre a caminhada. Quando você começar a colocar esse hábito na tua vida, isso vai ser de forma crescente, né? Tu vai caminhar uma vez na semana e você vai ver que esse dia que você fez essa caminhada de 30 minutos, por exemplo, você vai ter um certo pico de dopamina após esse exercício. Tu vai começar a se sentir bem com isso. E automaticamente esse estímulo vai começar a fazer parte da tua rotina. Então, o que a maioria das pessoas não consegue fazer é essa troca. Eu tenho um vício, bebida, cigarro, drogas, enfim, não sei qual é o teu vício, e eu vou substituir por um hábito, um bom hábito, que também vai me fazer sentir bem, também vai me estimular, vai me dar um estímulo dopaminérgico. Então é dessa forma que você começa a se tornar uma nova pessoa. É substituindo um hábito ruim por um hábito bom. Eu citei aqui alguns exemplos. Eu não sei o que você vai colocar na tua rotina como um bom hábito. Eu dei exemplos da leitura, exercício físico, porque é algo que eu faço na minha vida. Talvez, sei lá, um hábito bom para você vai ser, enfim, pedalar, praticar musculação. Mas tenta fazer esse exercício, pessoal. Vocês vão ver que isso vai te causar uma reflexão e você vai começar a ver que a maioria das coisas ou hábitos ruins que você tem, ele é causado por essa busca de estímulos de dopamina barata. E automaticamente você vai perceber que você vai se tornar uma pessoa melhor. E os lugares que você frequenta que te fazem, por exemplo, ter esses vícios ruins, esses hábitos ruins, tu vai começar a perceber que esses ambientes já não fazem mais tanto sentido para você, ou as pessoas também não fazem tanto sentido para você. E aí, o que tudo isso tem a ver com finanças pessoais, né? Que é o assunto do vídeo. Você vai começar a perceber que você gastava dinheiro à toa com muitas coisas que não agregam em nada na sua vida. E aí tu vai ver que esse dinheiro que você gastava, ele vai começar a sobrar e você vai começar a... É uma dica que eu dou, né? Começar a reinvestir em você. E aí sim você começa a entender quem você é. Você começa a viver realmente aquilo que já tem reservado para você. Só que para que isso aconteça é necessário que você realmente nasça, né? Seja uma nova pessoa. Por isso que a própria Bíblia diz que o batismo é sobre pecados, né?
Você tem que nascer e se tornar uma pessoa nova. Então, quando você se torna uma nova pessoa, é sobre isso. Você adquirir novos hábitos, frequentar novos lugares, se conectar com novas pessoas. E automaticamente você vai começar a ter um comportamento diferente, um novo comportamento. Você vai se tornar uma nova criatura. E automaticamente o seu resultado vai ser diferente. Isso eu posso te garantir. Mas é necessário deixar muitas coisas para trás. É necessário um novo posicionamento. Talvez pessoas vão sair da sua vida, e isso é normal. Mas eu garanto para você que o resultado vai vir e tu vai se surpreender com essa nova criatura que você vai se tornar. Se esse vídeo fez sentido para você ou não, comenta aqui embaixo. E vai ser um prazer a gente trocar ideia. A vida é sobre isso, pessoal, em busca da nossa melhor versão. Esse movimento que eu tô fazendo é eu buscando a minha nova versão. Tamo junto.